qual é a tua análise do mercado hoje, do mercado imobiliário hoje, e para a gente já começar a fazer pelo menos uma análise da perspectiva para 2024. Lógico que não temos uma bola de cristal aqui para adivinhar o que que vai Exato. ser, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Eu acho assim, para falar das perspectivas de 2024, eu acho que eu vou contextualizar com 2023. Perfeito. 2023 não foi um ano ruim para o setor imobiliário, só que ele poderia ter sido muito melhor do que ele foi. Por quê? Tiveram vários fatores ali durante o ano que fez com que o mercado, os grandes, às vezes, desse uma segurada. Um deles foi a questão das eleições do final de 2022. Muito polarizado, o candidato de esquerda ganhou e tiveram várias empresas que meio que não pararam completamente, mas seguraram os projetos que iriam ser lançados logo na sequência, né? Não lançou? Provavelmente já até lançou, mas ele segurou um período, né? E algumas outras grandes ainda estão lançando a partir de agora. Então, o que, que aconteceu nesse período? O mercado imobiliário de quem está comprando e vendendo, ele continuou, porque as pessoas continuaram vivendo. Então, o que eu percebo é que o estoque diminuiu nesse período, né? O mercado ele se manteve, até porque se a gente olhar mesmo os números, não foi um ano pior do que 2022, ele foi ligeiramente melhor. Só que eu tive as vendas e eu não tive o estoque aqui sendo renovado na mesma velocidade. Então, com isso, eu entro já para 2024, onde a gente tem perspectiva de queda de juros, onde a gente tem perspectiva de liberação de crédito mais acelerada, onde eu percebo que as pessoas que já estão mais antenadas, elas sabem, por exemplo, que beleza, eu vou esperar então a taxa de juros cair para me pegar um financiamento, um empréstimo, um crédito mais barato. Só que o que, que acontece normalmente quando a gente tem essa demanda maior? A gente, Demanda maior e menor oferta. o preço sobe. Então, essa conta é a conta difícil. Vale a pena eu esperar? Porque a gente está falando de uma redução de, vamos falar assim, bem, de 11,75 Selic para 9. O quanto que isso vai mexer também na taxa de juros, né, imobiliária? Vai mexer? Provavelmente vai mexer. Até porque já teve algumas quedas, não mexeu, não teve sensibilidade ainda na taxa de juros imobiliária. Porém, isso acontece de forma um pouco mais letárgica. Então, não é ao mesmo tempo. Não é tipo assim, baixou a Selic, vai lá e baixa também Uhum. as taxas de juros de empréstimo. Demora, costuma demorar, e é normal disso acontecer para chegar realmente no cliente. Então, esse tempo, esse gap que acontece entre um e o outro, é aquilo. O que vale a pena eu talvez segurar um pouco mais ou vale a pena eu comprar agora? Porque agora, às vezes, os imóveis estão com preços razoáveis e eles vão começar a subir. Fico na dúvida. Uhum. Eu já imagino que o ideal seria comprar agora, o quanto antes. Porque assim, a gente não vê esse movimento de retardo do preço. Ele pode até Exato. congelar. E até uma outra coisa que eu gostaria de te perguntar, porque, lógico, estamos falando de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, contextualizando novamente, em janeiro de 2024, que é o dia que estamos gravando esse episódio. E aqui em Ribeirão Preto eu vejo que os preços dos imóveis, o custo do metro quadrado do imóvel, ainda não está compatível com o custo do metro quadrado de imóveis em outras cidades grandes igual Ribeirão Preto. Não estou nem falando da questão de São Paulo, eu estou falando de outras cidades grandes. Então eu particularmente acredito que a tendência é o quanto antes esse custo ir se equiparando. Então, se em outras cidades grandes o custo está alto, é, eu acredito que o preço de Ribeirão Preto, a médio e longo prazo aí, talvez curto, né? Nunca se sabe, deve dar uma equiparada. Estou falando alguma bobeira ou você acha que isso pode acontecer? Não, eu acho que isso vai acontecer. A velocidade disso é o que a gente às vezes não sabe, né? Qual é o Uhum. prazo que isso vai acontecer? Qual a velocidade que isso vai acontecer? Mas que isso vai acontecer é um fato.
A gente vê isso acontecendo ao longo do tempo. Volto a dizer aqui, tudo que a gente fala aqui é tentando olhar a média, tentando olhar de forma genérica, né? Eu não estou olhando um caso, eu não estou olhando outro caso de uma pessoa, de um condomínio ou de uma casa, estou olhando de forma geral. Sim, eu acredito que tende sim a aumentar. A gente vê que outras cidades, até mesmo próximo de São Paulo, não precisa nem ser São Paulo, mas cidades ao redor de São Paulo, que talvez não tenha a infraestrutura que Ribeirão Preto hoje já tem, é um custo mais elevado que Ribeirão. Então, no longo prazo, eu acredito sim que deva subir. Principalmente quando a gente fala de redução de taxa de juros, de essa sensibilidade chegar até o consumidor, eu acredito que isso deva acontecer mais para o segundo semestre, já começando até uma queda ou outra ali, talvez no segundo trimestre já de 2024. Tem gente que fala que a Caixa, porque normalmente é a Caixa que puxa essa retomada, né, de baixar os juros, normalmente sempre vem pela Caixa. Tem gente que já acredita que talvez ainda no primeiro trimestre a Caixa já pode começar a baixar juros do empréstimo imobiliário. Eu acredito mais ali para o segundo trimestre, mas no segundo semestre eu tenho certeza que a gente vai ver bastante movimentação já relacionado a isso. Então, abaixando as taxas de juros, a tendência é que se aumente a demanda, né, que é o que a gente estava falando. Isso, Então, regrinha básica de economia, né? exato. Aumentou a demanda, a oferta permaneceu a mesma, que é o que a gente tem. Ou até subiu, mas não consegue subir na mesma velocidade, né? Porque tem o tempo da Foi construção. um ano sem lançamento, né? Tem todo o tempo da Exato. construção, então até essa construção virar um estoque. Exato. E só para a gente também colocar bem claro, por que a redução dos juros ele faz com que a demanda aumente? Porque normalmente hoje o que impede uma família de conseguir ir lá e fazer um financiamento imobiliário para comprar uma casa é a parcela. A parcela é muito alta para o rendimento daquela família, então não encaixa. Quando eu baixo os juros, eu preciso de uma renda menor para ter o mesmo imóvel. Né, para ter ali o mesmo imóvel, para ter, às vezes, o poder aquisitivo que eu preciso ter. Então, isso faz com que eu tenha mais famílias, mais pessoas, mais consumidores aptos a pegar aquele empréstimo. Né? Quando eu tenho mais pessoas aptas a pegar aquele empréstimo, eu tenho uma oferta maior. Aliás, eu tenho uma demanda maior e, ao mesmo tempo, a oferta é o que você acabou de falar. Eu levo um tempo para fazer aquela construção. Então, eu não comecei hoje, ele já é um estoque. Né? Então, esse gap também é o gap que, inclusive, o Banco Central, o governo, ele fica de olho. Porque se ele vai lá e baixa muito rápido as taxas de juros, ele faz o quê? Ele gera inflação. Né? Ele vai gerar um descompasso muito grande entre demanda e oferta, e aí sim, ele vai fazer com que os preços dos imóveis possam ir para a altura. Né? E aí quem sai prejudicado com tudo isso é o consumidor. Com certeza. Então, pela minha análise, né, gente, até pode ser que também tenha gente que esteja assistindo esse episódio que está pensando em comprar o seu primeiro imóvel, está pensando em comprar um imóvel, às vezes não é nem um investidor, está querendo comprar para morar mesmo. Né? Então, o melhor momento para comprar o seu imóvel foi ontem. E o segundo melhor momento é hoje. E aí tem o terceiro melhor momento que eu gosto de falar assim, ó, qual é o seu momento? Né? Porque às vezes a gente está falando aqui, tipo, está num bom momento. Mas qual é o seu momento de vida? Qual é o seu momento profissional? Seu contexto. Qual é o seu contexto? Então eu gosto muito de falar assim, ó, qual é o seu momento? Né? Até teve uma vez um casal de amigos meus, eles são funcionários públicos e eles estavam olhando para construir, né, comprar e construir uma casa. E eles viraram para mim e falaram assim: Augusto, eu tô meio que repensando se eu vou fazer isso ou não, né? Porque aquela guerra lá na Ucrânia, aí eu tô assim, poxa, muita informação também começa também a te atrapalhar, porque assim, ó, são funcionários públicos, eles são estáveis, eles já têm o terreno. O que essa guerra vai mudar no contexto de vida deles agora? Então, assim,
tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa que influencia no seu dia a dia, que é um risco, um mitigador de risco ou não, para você, para sua família, para o seu contexto, e tem outras coisas que não. Isso não, talvez isso não vai mudar nada na vida deles, né? Uhum. Não, exatamente, porque tem gente igual no caso, quem tem a empresa, que é o empreendedor, esse já fica mais suscetível a algumas coisas Exatamente, exatamente. que o macro mercado, igual você falou, pode influenciar, né? Agora, quem já tem um salário, já é uma pessoa concursada, já tem pelo menos uma garantia ali de que no final do mês o dinheiro vai cair ali, pelo menos para cobrir os gastos da família. Perfeito.